Siri. Estamos ao vivo. E se você não me conhece, eu sou o Siri. Eu, Selma, estamos aqui no Ideias de Fluxo. Ian. Então, começando, hoje é o primeiro programa, né, Selma? 2026. Graças a Deus. Muita fé, coragem, né, Siri? Tem muito trabalho para a gente começou. Se Deus quiser. Vamos embora. Então é isso, a gente, lembrando aí o pessoal aí, se quiser mandar sugestão pra gente aí de convidados, deixa aí ou nos comentários aí do YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok. Manda mensagem aí que a gente vai ficar de olho e vai ficar acatando as suas recomendações. E hoje a gente recebe aqui o Dr. Leandro Vieira, ele que é terapeuta, né, Leandro? Isso. E pra gente é um prazer. E hoje ele vai explicar pra gente aí, conversar com a gente sobre vários temas. Um tema, na minha opinião, fortíssimo, hein, galera? A mente. A mente, né? E hoje eu aí. vou cutucar muito aqui o Dr. Leandro, porque eu acredito, já comentei várias vezes, né, Siri, sobre essa questão da geração fragilizada, e eu acho que a gente tá com um cara aqui que pode fazer e acontecer hoje. Esse programa é para você, esse programa é para você assistir mais de uma vez, e esse programa é para mudar a sua vida. Leandro, para a gente começar aí, eu gosto sempre de pedir para o convidado se apresentar. E aí, faça um resumo geral aí, você se apresentando aí para quem não lhe conhece, ou para quem já lhe conhece, né? Faça uma breve apresentação aí sobre você. Muito bem, muito bem. Eu me chamo Leandro Vieira. Todo mundo me conhece nesse meio como Léo Natural, né? O doutor das terapias naturais. E eu nasci lá na cidade de Igreja Nova, né? No ano de 86. Sou novo, viu? 39 anos. E ao passar do tempo, acabei casando, vim morar em Junqueiro. Tem 15, 16 anos mais ou menos que eu moro em Junqueiro. E essa medicina natural foi algo que sempre me interessou bastante, justamente porque eu desenvolvi uma gastrite crônica e não sabia mais o que fazer. Meu pai era pedreiro e eu ajudava ele bastante nas obras, e às vezes ele tinha um serviço ali para mim dar conta e falava: olha, Leandro, hoje você é responsável por isso aqui. E eu, querendo brincar, querendo jogar bola, né, como toda criança, colocava um peso maior do que eu podia para terminar rápido, para ir jogar. E acabei desenvolvendo uma dor na coluna e meus pais me levaram para o posto de saúde, logicamente. Foi passado algumas medicações, alguns anti-inflamatórios, me senti bem da coluna, mas começou a doer o estômago. Começou a doer o estômago e azia, e me levaram para um gastro. E o gastro disse: olha, você está com gastrite e já está bem severa, e passou os prazóis, que são chamados inibidores da bomba de próton, e eu comecei a ficar melhor, porém estava muito fraco, e eu não sabia o que era que eu tinha. E eu parei e pensei, eu fui para o posto de saúde porque eu estava com uma dor na coluna, agora estou com gastrite e estou fraco. O que está acontecendo? Foi quando eu comecei a mergulhar nesse mundo da medicina alternativa, né, que é chamada também medicina alternativa, para achar outra alternativa para tratar aquele problema que se iniciou de uma gastrite. E me apaixonei, né, pela medicina alternativa ou pela medicina holística, e procurei onde fazia um curso e acabei me formando, fazendo outros cursos, né, e depois recebi um título de doutor honoris causa pela Universidade Despertalista do Rio de Janeiro, e a gente vem fazendo um trabalho aí na cidade de Penedo, na cidade de Murici, na cidade de Major Isidoro e também de Coruripe. Então, isso é muito gratificante, o feedback dos meus pacientes, né, que indicam outro paciente: olha, não tinha mais solução, fui para o Léo e o Léo resolveu. Na verdade, a gente é só uma ferramenta, né, que a gente conduz, a gente mostra, e o paciente começa a seguir ali e encontra o caminho da cura. Profundo. Esse caminho da cura, Leandro, ele parte da terapia através... Porque eu vi aqui que você fez um curso falando sobre o hackeamento da mente, Isso, né? isso. Não sei se a sua paixão partiu daí, veio longe e perto de tudo isso, mas explica pra gente como é que funciona essa questão do poder da mente, a mente ser a principal chave da transformação do nosso corpo, da nossa autoestima, da nossa vida de forma geral, né?
nossa mente, ela tende todo o tempo nos proteger, né? Você já deve ter tido uma experiência de estar em um prédio, um local alto, e você sente aquela sensação querendo voltar, né? Com medo ali, porque quando você vê o abismo. Então isso é a mente lhe protegendo, ela sempre vai nos proteger. E o segredo, né? Aí entra a questão do hackear a mente. O segredo é você dominar esse medo. O medo, ele é bom, mas também ele pode lhe travar por muitas coisas. Então, quando você entende que aquele medo que te puxou para trás quando você viu um abismo, é a mente tentando lhe proteger, você consegue identificar, entre outras coisas, até inclusive numa crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela vem para mostrar, é o corpo tentando falar. E você tem que olhar para aquilo. E aquilo é um alerta. É como se você, quando você toca em algo que está quente, você tende a rapidamente a sua mente diz, opa, não é assim? Afastar, né? Exatamente. Então o corpo ele deu um sinal, olha, tire a mão daí. Já pensou se a gente não tivesse essa sensibilidade de sentir que está queimando ali, ia derreter a mão, né? Então a mente, o segredo de toda a evolução, digamos assim, está em você entender a mente. Se você tem crise de ansiedade, estou falando mais um pouco da ansiedade porque está em alta, né? Se você entende que a ansiedade, você começa a olhar para a ansiedade como um corpo falando, dizendo, olhe para mim, olhe para isso. Você consegue se curar. Porque é interessante quando se pega um paciente com ansiedade, a medicina convencional ela dá alguns ansiolíticos e às vezes surta efeito. Mas chega um momento que tem que mudar a dose ou trocar de medicamento. Por quê? O corpo está querendo falar e você cala ele com o medicamento, você cala as emoções. O paciente está curado com aquele medicamento ou ele está com um paliativo? Ele está com um paliativo, não é assim? Mas ele vai achar outro caminho de falar. É quando a medicina diz assim, o remédio não está fazendo mais efeito. Não é isso. É o corpo dizendo assim, olhe para mim, olhe para essa crise de ansiedade, o que é que ela está me ensinando? Que muitas vezes está ligado a relações. A esposa, o filho, a dependência emocional, é onde vem também casos como fibromialgia. É uma dependência emocional. A fibromialgia é um sintoma da dependência emocional. Mas a medicina convencional, é polêmico esse assunto, viu? É polêmico. Polêmico. A medicina convencional... Eu posso atrapalhar? Sim, com certeza. Essa questão da dor profunda que a fibromialgia, ela expressa, Sim. Isso tem a ver com a dependência emocional? Sim, total. É muito interessante. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre a fibromialgia, mas aí o pessoal que me convidou esperava outra fala minha, né? Porque a gente vai meio de encontro ao que é pregado por quem tem fibromialgia. A dor existe, realmente a dor existe, mas ela não é detectada em nenhum exame, porque é uma dor emocional. E é tanto que tem pacientes que vêm para mim com a dor, eu estou com dor, e quando eu coloco ela de frente ao espelho, a dor some, sem eu dar nada. Então, a dor é emocional. A causa da dor emocional. A dependência emocional, ela faz com que essa pessoa que desenvolva a fibromialgia, ela precisa ser vista. E para ela ser vista, ela precisa sentir essa dor. Para as pessoas olharem para ela, olhe para mim. Eu tô doente, eu estou com muita dor. E realmente ela sente a dor. E é tratado com alguns antidepressivos, muitas das vezes, né, com pregabalina, mas a dor volta. Por que essa dor volta? Isso está ligado a relações com pessoas. Muitas vezes, essas pessoas são mulheres, na grande maioria, muito difícil desenvolver fibromialgia em homem, e professoras. A maioria das pacientes que me procuraram que têm fibromialgia são professoras. Por que será? Será que é a profissão? A vida de professor é muito corrida, é uma vida muito conturbada, tem pouco tempo para o marido. E quando você vai olhar para a relação dessas pessoas, o relacionamento, como é que está o seu relacionamento com o seu esposo? Léo, está ruim, não me entende, não me ouve, ele não sente a minha dor. Entendeu? E quando você busca tratar isso, a relação entre o casal ali, o paciente se cura. Outro caso muito interessante,
Isso é Isso é chamado muito de... É, polêmico, viu? muito, muito. É muito A gente polêmico, tem mas casos, por exemplo, a gente já viu, por tiveram exemplo. convidados aqui, né? Não, Sim. e além de leituras, né, que eu já fiz por conta Aham. do curso, que falar da fibromialgia, ela vem desde a infância. Como é Não. que você fala sobre isso? Em alguns casos vem sim, porque até o momento não, desculpa. No momento que a mãe engravida daquela criancinha, né, a partir da terceira semana já começa a se criar as chamadas sinapses neurais, onde é armazenado tudo que ela ouve, sente no ambiente ali. Se é um ambiente muito conturbado, que tem muitas brigas, né, aquela criança vai criando as sinapses neurais ali e aquilo vai ser desenvolvido ao longo da vida por gatilhos. Aquilo ficou armazenado, mas não é capaz ainda de criar um problema ali quando ela está no ventre. Porém, na fase ali de 5 a 8 anos, ela começa a presenciar mais brigas, né? O pai às vezes querendo deixar a mãe se separar e tudo aquilo, a energia, ela consegue captar. Aí com 13 anos essa mesma criança começa a namorar com 13, 14 anos e tem uma desilusão amorosa. Então aquilo é um gatilho. E muitas das vezes é interpretado isso, olha, a crise de ansiedade começou porque o namorado traiu ela e terminou. Ali foi um gatilho. Mas começou lá no ventre. E aí é onde entra a hipnose clínica, que ela consegue regredir até o ventre. No caso, não vou dizer que você acredita, vou perguntar assim, nos seus estudos, né, na sua concepção, Sim, os gatilhos ele vem desde o ventre, desde né? o Porque ventre. há estudos que dizem que é depois que nasce, a criança nasce Sim. uma folha em branco. Sim. Você acredita nessa frase Não. que a criança, eu acredito que você já ouviu muito isso, Sim, né? sim, sim. Que o bebê nasce uma folha em branco e ali ele vai escrever a rotina dele. Quando é que você acha, Léo, que essa folha começou a ser escrita? Olha, é como eu falei, na formação ali, já na formação da criança. A formação quando está no ventre, já começa a ser desenvolvido por conta dessas emoções. Quando a gente pega, já peguei caso de crianças, outro assunto bem polêmico, com diabetes tipo 1. Qual é a justificativa de ter diabetes tipo 1? A criança já nasce com ele. Muitas das vezes é um problema emocional. E a medicina convencional até hoje não tem uma certeza do que é o diabetes tipo 1, porque há uma falha genética. Não é. Até dificuldade no tratamento dele. Muito. É difícil tratar diabetes tipo 1, né? 2 é diferente. É o excesso de carboidrato ao longo do tempo e acaba desenvolvendo. Então, respondendo o que você me perguntou, não acredito que seja ali a partir do nascimento, até porque quando a gente faz uma regressão na hipnose clínica, o paciente, em alguns casos, consegue regredir até o ventre e ele consegue falar. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo meu pai brigando com a minha mãe. Eu estou vendo isso. Porque está tudo armazenado nas sinapses neurais. E quando você choca com as informações da mãe, porque ela não tinha capacidade, na lógica, de memorizar isso com 2, 3 meses ali de gestação. Mas quando você choca com a mãe daquela adolescente, acontecia o quê quando você estava grávida? Quando você descobriu que estava grávida? Aconteceu isso, isso, isso. Então, é a mesma coisa que a criança falou. Então, O Leandro, respondi a sua pergunta? Sim. a gente entrando nesse mesmo tema aí que tu tá explicando pra gente. Eu vou fazer outra, mas vou esperar você responder a CD. Ok. Na questão da hipnose, que tem muito, não sei se é preconceito ou desinformação mesmo. Nessas etapas da hipnose, para você ter acesso a essas informações, qual é o procedimento? Assim, porque eu acredito que nem todo mundo tem conhecimento. É verdade. É o que a gente tava. E a gente já julga como algo que não é legal. Sim. Hipnose hoje, eu acho que ainda tem, não sei se eu concordo, um certo preconceito. Assim, você falou, vai fazer hipnose. É verdade. Opa, né? Verdade. É porque, na verdade, existe esse preconceito mesmo, né, por desinformação ou porque a gente aprendeu que era errado, que é algo que você consegue dominar a mente do outro e, na verdade, não é. Todos os dias, acontece uma auto-hipnose com a gente. Já deve ter acontecido com um de vocês e estar com o celular na mão procurando o celular. Ou com a chave. Cadê a chave? Eita, a chave está na minha mão. Ou assistir um filme, uma novela, um romance e você se emocionar e chorar. Aquilo é hipnose.
então tu fica hipnotizada direto. Exatamente. E tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho medo de ser hipnotizado e eu não voltar. Eu digo, não vai voltar, porque você não vai para lugar nenhum. Você não consegue dominar a mente do outro. Você primeiro precisa confiar no terapeuta e querer resolver. Você só resolve dentro da hipnose clínica o que você quer resolver. Não tem como, não existe isso eu falar assim, Siri, eu quero agora a senha do seu celular. Você vai abrir os olhos e vai dizer, não vou te dar a senha do celular. Você está sempre no controle. Porém, você só resolve aquilo que você quer resolver. Gagueira você consegue resolver com hipnose clínica, vícios, né, dependência emocional, dependência em álcool, em droga, você consegue resolver, mas o paciente ele tem que querer. Porque se ele não quiser, eu não consigo acessar essas informações dentro do subconsciente. Mas eu não consigo alterar nada que você não queira. Léo, eu quero resolver, eu tenho medo de aranha. Estou vendo ali uma aranha. Né? Léo, eu tenho medo de aranha. A gente vai buscar o que foi que aconteceu. Às vezes você com criança, alguém jogou em cima, você não lembra conscientemente. Você não lembra disso. Quando você faz a regressão, lá com 3, 4 anos, você consegue lembrar claramente. Claramente. Eu estou lembrando, foi um amiguinho meu que me fez um susto, jogou, então... E conscientemente você não consegue lembrar. Depois, quando você volta, você diz, poxa, foi isso mesmo. E você ressignifica, o terapeuta ressignifica, dá um novo sentido àquele trauma e você termina a terapia colocando uma aranha na sua mão. Nesse exemplo que você deu aí do alcoolismo, geralmente quantas sessões, assim, uma média... Olha, a pessoa realmente fica curada ou fica. fica nessas quedas Não. a próxima eu não vou beber, passei 15 dias, depois 2 meses bebo Não, novamente. fica curado. Realmente fica curado. É, porque na verdade, todo excesso esconde uma falta. Né? Se você tem um excesso no álcool ali, às vezes em pornografia, e aquele cara que é psicopata por sexo, é porque esconde uma falta. Né? Lá de quando você era criancinha ou quando estava no ventre de sua mãe. Então você consegue tratar aí, álcool já é mais fácil. Né? Você consegue tratar em 5 sessões, 6 sessões. Sem fazer a desintoxicação do corpo? Não precisa. Vai acontecer naturalmente. Né? Tem essa parte se você pega um paciente que está debilitado, né, com o fígado debilitado, aí entra a naturopatia, que eu faço muito bem, e a gente faz um detox do fígado, faz uma limpeza hepática, né? Você consegue expulsar todas as toxinas do fígado através da limpeza hepática e limpa a vesícula também, inclusive. Né? Inclusive, é outra coisa polêmica, o pessoal fala pedra na vesícula, inclusive você deve ter aprendido isso, pedra na vesícula é cirurgia, né? E a gente consegue limpar a vesícula sem fazer cirurgia. Não precisa fazer. Independente do tamanho da pedra? Consegue limpar. Tem vários pacientes... Independente da quantidade de pedras? Sem problema nenhum. Consegue limpar a vesícula. Polêmico. Tem muita gente... no rim é a mesma coisa? Não, o rim você consegue também fazer. Desmanchar, só que o processo é diferente. Desmanchar e sair como se fosse uma areia. Já fiz de vários pacientes. Mas... quando o paciente vem para mim, ele vem com o laudo ali do ultrassonografista, dizendo, olha, tem pedra na vesícula e é cirurgia. Ah, mas eu vi falar que tem um Léo aí. Não existe o médico, porque ele não aprendeu na faculdade de medicina. A faculdade não ensina isso. Isso é um protocolo que foi desenvolvido, que é feito em 1 semana, e você consegue fazer a limpeza hepática. Você vai defecar as pedras, os cálculos. Em 1 semana consegue fazer? Em 1 semana. Em 1 semana você consegue fazer. Independente da quantidade e do tamanho? Sim. Em alguns casos, você precisa fazer 2. Agora, recentemente, eu fiz de uma paciente lá do povoado da Lagoinhas, né, município de Igreja Nova. Né, eu já fiz vários pacientes que voltam lá no médico fazer ultrassom e o médico olha, esse exame aqui está errado. O que foi que você fez? Inclusive, aconteceu um assunto muito interessante. Vizinho meu consultório lá em Penedo tinha um salão de beleza e uma paciente, e essa colega lá me procurou para aumentar a imunidade, porque ia fazer uma cirurgia e estava com a imunidade muito baixa. A queixa dela foi essa. Eu falei, fiz uns exames nela, que a gente faz uma biorressonância lá, e eu falei, de que é essa cirurgia que você vai fazer? Pedra na vesícula. Faz o seguinte, não faça a nossa cirurgia, vamos fazer essa limpeza hepática? E beleza, ela fez, mas ela fez descrente. E voltou para o médico para fazer a ultrassom pré-operatória. Inclusive um médico que atende aqui em Teotônio Vilela, Dr. Márcio Geones, né, que é ultrassonografista muito competente. E ele fez essa ultrassom nela novamente e disse, Tássia, estou falando o nome dela porque ela me permitiu, né? Tássia, o que foi que aconteceu?
Eu fiz essa ultrassom, tinha um monte de cálculo e agora não tem nenhuma. Só eu fiz um procedimento com o Léo aí e tal. Quem é esse Léo? Ele pegou meu telefone, me ligou. Né? Tem médicos que criticam da medicina convencional. Não existe, é charlatanismo e tal. Ele me ligou para entender como é o processo. Eu expliquei para ele, Léo, faz todo sentido. Só que eu nunca aprendi isso na faculdade de medicina. E aí, daí a gente começou, isso começou a ser divulgado e a gente começou a fazer com mais e mais pacientes. Tem casos que é necessário fazer mais de uma vez. Você não consegue limpar tudo de uma vez só. Mas é em 8 dias você vai se livrar de uma cirurgia. Porque quando você tira a vesícula, você perde a absorção de vitamina A, D, E e K. Começa a ter queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, você come alguma coisa gordurosa ali, dá uma diarreia, e você acaba tendo a sua vida mais encurtada, por conta da deficiência dessas vitaminas, porque elas estão contidas nas gorduras boas, né? Vitamina A, D, E e K. Então, você fazer um tratamento de 8 dias para se livrar de uma cirurgia é muito bacana, né? Então, eu perdi o rumo do assunto que a gente estava conversando Não, sobre... mas está perfeito. Não, sobre a Pode questão continuar. do vício, né? Do Quantos... vício. Aí eu entrei no detox aí. Mas porque eu perguntei a questão da desintoxicação do corpo, com relação ao alcoolismo. Não é necessário, só é necessário fazer se for o caso do fígado estar muito intoxicado, né? O cara pode desenvolver uma cirrose. Então a gente consegue fazer esse detox também junto para auxiliar. Já se for vício em drogas, né? Em drogas mais pesadas, digamos assim, aí você precisa ter um encontro ali a cada 8 dias com esse paciente, porque tem que eliminar todos os gatilhos que fazem ele buscar a droga, né? Mesmo sendo a cocaína, que é uma droga tão... Sim, tranquilo. O crack é pior e a gente já pegou paciente viciado em crack e a gente conseguiu Porque estudos libertar. dizem que a cocaína entra no corpo e fixa a partir da segunda... Sim, mas assim, cheirada. O problema é o paciente querer. Se ele falar, eu quero, eu não sei como, eu não consigo, mas eu quero, a gente consegue tratar. Para tratar tranquilamente. Né? Agora sim, ele tem que ser verdadeiro na consulta, ele tem que mergulhar. Mergulhar, exatamente. E abrir a caixa preta. Aí a gente consegue tratar. Voltando aí à estruturação da personalidade, Sim. do livrinho branco, que eu gosto muito do livrinho branco, Léo. Falando em poder da mente e da consequência da vida esse livrinho adulta. branco, agora fiquei curioso. Esse livrinho branco aí... Em psicologia, alguns psicólogos falam que a gente nasce, o bebê nasce, entendeu? Com o livro a escrever, o HD zerado. O HD zerado. E em Formatou outros o PC. estudos, eles falam que o HD ele começa a ser construído a partir da concepção. Alguns defendem, inclusive, que a forma que a mãe é tratada em todos os aspectos, eu assumindo, não, essa cultura geral, o ambiente externo, ele vai influenciar 100% para que a criança ela nasça agitada, ela nasça calma, ela seja uma criança feliz ou triste, isso vai trazendo desde o ventre da mãe. Aí eles dizem que nasce, alguns dizem que nasce um livro branco e outros dizem que já está sendo escrito. Por aí. Verdade. Mas, assim, voltando à minha pergunta qual a sua opinião com relação ao conceito de Édipo, né? E como você relaciona, se você relaciona Freud aí nos seus estudos ou terapia, porque esse é um assunto que dá uma live, mas eu gostaria pelo menos de pincelar ele. Não, Freud foi o cara. Eu amo a teoria, mas eu queria muito a sua opinião. Freud foi o cara, né? A gente tem uma base, a hipnose clínica tem uma base ali em Freud, só que a gente conseguiu colocar ferramentas, né? O cara que criou o curso de hipnose clínica, né? Eu tenho 2, 3 cursos de hipnose clínica e a gente vai pegando um pouquinho de cada um, mas a base é de Freud, né? Quando a gente vai ver a evolução de uma crise de ansiedade que você consegue tratar até com respiração. Com respiração. Uma técnica simples de respiração, você consegue entender ainda mais que quando você dá um ansiolítico, seja ele qual for, é como se você estivesse abafando, tapando o sol com uma peneira. Tapando o sol com uma peneira. É o que eu falei no início. Você tem que olhar para o que aquele sintoma... Tá, a doença, nesse caso, o sintoma, ele é um nosso aliado, ele é um nosso amigo.
ele está tentando falar, e você dopa de remédio, você... O que é que aquilo está tentando nos mostrar? O que é que essa crise de ansiedade está tentando nos mostrar? Eu vou trazer um exemplo muito ligado à mulher. Tem mulher, você deve conhecer, talvez sim, talvez não, mulher que desenvolve candidíase de repetição. Sim. E vai para 50 médicos. E ele vai passar fluconazol, tal, aquele procedimento. Sim. E ela fica boa 2 dias e volta. Por quê? Ninguém resolve o problema da candidíase. Está ligado a querer ou não querer contato. Geralmente, quando você vai buscar a história, aí dentro do consultório a gente vai buscar como é que está o seu relacionamento. As doenças, elas têm total ligação com o relacionamento, com o pai, com o esposo, com o filho. Nesse caso da candidíase de repetição especificamente, você, quando vai buscar, na maioria dos casos, na totalidade, posso lhe dizer, porque aconteceu com todas as pacientes que eu tratei. Já fui para um monte de médico, ninguém consegue resolver o meu problema. Vamos lá. Como é que está o seu relacionamento? Não está muito legal não, descobri que ele me traiu. Pronto. A partir dali, a mulher não quer ter mais relação com o esposo. E a mente inconsciente começa a desenvolver a candidíase, para que ela diga assim, olha, eu não posso ter relação com você porque eu estou em crise de candidíase. E aquilo vai se repetindo. Todos os casos que eu peguei, era isso. É o corpo falando, é o corpo tentando dizer. Quando você olha para a doença, e o que é que isso está tentando me dizer? Léo, mas como é que cura isso? Ou você aceita, ou a mulher vai aceitar aquela situação e dizer assim, não, beleza, eu vou perdoar, zerar, resetar. Ela se cura, sem medicamento nenhum. Ou então ela acontece de separar, e ela se cura. Atendi um caso muito específico, de uma paciente que tinha justamente isso, tinha ido para vários profissionais, ninguém resolvia, e ela tinha um relacionamento com um cidadão que tinha um compromisso, era casado, mas ela não gostava dele de forma alguma, ela estava por questões, como é que eu posso dizer? Isso, mas ela não queria, e eu falei para ela, olha, você tem que tomar uma decisão, ou você aceita, ou você dispensa. E depois de muito tempo eu encontrei ela no comércio e tal, e aí ela disse, Léo, estou bem, o que foi acontecer? Eu terminei. Ela se curou. Então, é onde a gente bate na tecla da doença, da causa real do problema. Ela está tentando lhe mostrar, a doença está tentando, é um aliado, dizendo, olhe para mim. Por que essa paciente se curou sem tomar nenhuma medicação? Só por uma decisão. Aí onde está o poder da mente. Quando você olha para a doença como uma aliada, quando você olha para a doença como um sinal de alerta e você começa a parar e perceber por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu estou tendo essas crises? Aí você descobre. Só que muitas das vezes o paciente sozinho ele não consegue, precisa de um profissional que confronte ele, confrontar no sentido de perguntar e entender toda a dinâmica. É onde entra a holística, terapias holísticas, que você tem um olhar diferente. O problema na pele, a dermatite, é um sintoma, também de contato. Apareceu ali. Na medicina convencional, você pega um problema de pele, você vai para que profissional? Dermatologista, não é assim? Passa ali uma pomada, um creme, e ele some, depois ele volta, e troca de profissional, e troca de pomada. Quando você entende que muitas das vezes é um problema de contato, muito parecido com a candidíase, quando o paciente entende isso, o cara se cura. Doenças autoimunes, por exemplo, é outra coisa muito polêmica. Então, autoimune, não tem cura, tem cura doença autoimune. Está ligado também às questões emocionais. Então, é um assunto que eu não procuro falar muito não, porque o pessoal critica muito. Não, mas tá bom, pode continuar aí. A gente tá aqui vidrado, ouvindo você falar. É porque é muito polêmico no sentido da medicina convencional bater muito em cima mesmo. Bate mesmo. Com força e tal, não tem prova científica, então cura a candidíase dessa paciente. Você descobriu que é candidíase, não foi? Então cure. Com toda a sua... E o cara não consegue curar. E quando você resolve a relação, não, aceitei, perdoei o meu marido, decidi ficar com ele, se cura.
Então, é uma doença emocional. É o corpo falando. Né? Então, Não, Nesse exemplo, Selma, nesse exemplo que você deu aí, da candidíase, você faz algum tratamento com medicina alternativa, sim, natural? sim, para tirar ali o sintoma. Vou dar dica para o pessoal que está em casa, viu? Pega aí caneta de papel. Compra 14 coco. 14. Todo dia toma água de um coco. A água do coco é fantástica para isso. Cortar o açúcar, né? E cerveja, se beber fermentados. Só isso aí já vai melhorar muito. Muito mesmo, né? E tem um lactobacillus aí, eu não posso falar por aqui, porque vai depender dose, enfim, mas é um lactobacillus específico para você dar uma sanada naquele sintoma, até a pessoa procurar, o paciente procurar resolver aquilo que eu disse, olha, o seu problema é esse. Agora, quem tem o poder de resolver é você. Imagina aqui um aquário. E nesse aquário tem um peixe, só um peixe, mas essa água está contaminada desse aquário. E esse peixe desenvolve um tumor, um profissional vem aqui, tira esse peixe, opera o tumor e coloca novamente aqui na água contaminada. Foi resolvido o problema? Não. Então tem que desintoxicar a água, o ambiente. É a questão da doença autoimune, é a questão da candidíase, é a questão da dermatite a atópica. infecção urinária. Exatamente. É isso, não é outra coisa não. Na terapia holística, você usa eu não sei se o nome seria estratégia ou métodos. Porque tem o reiki, né? O que é que acontece? A gente começa, o paciente chega com um sintoma, ele tem uma dor na coluna. Uma dor na coluna que muitas vezes irradia pela perna direita e perna esquerda. Ele tem fibromialgia, né, Pronto. Siri? Vamos polemizar aí o negócio. Então, o que é que acontece? Uma dor mais A gente pesada. desenvolveu um produto, um fitoterápico, né? Com alguns fitoterápicos, garra do diabo, é uma planta, viu? Garra do diabo. Curcumina, que é extraído da cúrcuma. Canela de velho, um fitoterápico potente, né? Com anti-inflamatório e analgésico para tirar aquela dor. Tira a dor. Aí a gente aconselha a voltar para o médico que receitou ali um pregabalina, um medicamento forte, e olha, você vai melhorar, volte para o seu médico e relate que está tomando um fitoterápico e aliviou a dor, porque alivia em menos de 30 minutos. Tira a dor, esse fitoterápico que eu desenvolvi. E daí o paciente volta, eu peço para voltar às vezes com 8 dias, Léo, não estou sentindo mais nada. Então a gente resolveu, entre aspas, o problema ali do momento. Aí a gente vai focar agora na questão emocional. Aí a gente vai observar qual ferramenta é necessário usar naquele caso. Se é a PNL, que é a Programação Neurolinguística, né, que conversando com o paciente consciente você consegue ressignificar. Aí você mostra, pronto. Eu fui no banheiro ali agora, essa porta eu achei que ela abria empurrando. Quando você pega um paciente como esse, na PNL, você mostra para ele que aquela porta que ele tentou a vida inteira abrir, empurrando, na verdade é puxando. E ele, poxa, a resposta estava aqui. Isso é a PNL. Na PNL você consegue mostrar isso. Quando é algo mais profundo, tipo com a fibromialgia, você tem que usar PNL, hipnose clínica, hackeando a mente, senão você não consegue tratar. Porque muitas das vezes o paciente foge do tratamento. Praticamente aí 80% das pacientes que a gente buscou tratar de fibromialgia fogem. Fogem em que sentido? Porque ela não Porque quer ela se se curar. considera auto-vítima, então ela não Elas quer se se curar. vitimizam. Se ela Matou se a cura, charada ela. se ela se curar, como é que ela vai Ser vista. ser vista? Como é que a dependência emocional dela ser curada? Isso É o que ele fala, o poder do querer, né? Isso é o chamado ganho secundário. Você pega um adolescente que teve uma crise de ansiedade, ficou depressivo, o pai começa a dar mais atenção, a namorada que queria terminar não termina, o pai começa a dar o carro para ele passear, então ele tem um ganho secundário. Daí ele vai para um profissional que dá remédio e vai para um profissional como o Léo, que vai botar ele na frente do espelho. Olha, aqui é você, o caminho da cura é esse aqui. E a mente inconsciente diz assim, olha, se tu se curar, tu vai perder a atenção da tua namorada e ele vai querer se curar ou vai querer ficar ali com o ganho secundário. A mente está, nesse caso aí, traindo ele. Quando ele entende que ele, poxa, se eu me curar, eu vou perder a atenção maior da minha namorada, ela vai me deixar, porque ele tem dependência emocional pela namorada. E ele volta a ter outra crise.
Pronto, aí vem aquilo que eu te perguntei, assim, tipo, esse cara, esse adolescente, essa estrutura de personalidade criada aqui, nessa fase considerada já adulta, Sim. né? Como é que você relaciona isso ao conceito de ético, essa questão da construção da personalidade até os 7 anos? A gente fixa, a gente não fixa, está dentro do id, não está dentro do id, o super id ele influencia, não influencia? Sim. Como terapeuta, como um cara que faz hipnose e entra na mente das pessoas, qual a sua opinião com relação a isso? Veja só, cada caso é um caso. Cada caso é um caso Concordo. específico. Você tem que, com essas ferramentas, entender se o que ele desenvolveu foi numa. Você vai buscando traumas. Vai buscando traumas. Se você identificar que foi um trauma ali com 8 anos, geralmente você pega muitos casos de ansiedade, de crises como essa, em crianças adotadas. Quando ela está adotada, ela já teve uma rejeição na onde? No ventre. O pai abandonou. A mãe disse, eu não vou criar, vou doar. E aquilo ali já... Daí entra a minha teoria, né, que o não nasce com o HD limpo, não. Já tem essas informações. Então, para você conseguir determinar, olha, isso aqui foi criado aos 7 anos de idade. Isso aqui realmente foi por conta que a namorada terminou, foi agora. Você precisa ir usando todas as ferramentas até você identificar, não, isso aqui foi quando a mãe dele estava grávida dele, que ele foi adotado. Ele ficou indo para uma casa de adoção. Daí é que você consegue montar o protocolo e usar uma ferramenta de acordo com o que você consegue identificar durante essa peregrinação até descobrir onde foi que realmente aconteceu o trauma. Foi na gestação? Foi quando criança? Houve tentativa de abuso quando criancinha? Houve rejeição? Aí você identifica, eu vou usar a ferramenta X para conseguir resolver esse problema. Para essas pessoas que usam tratamento de depressão, que é geralmente tudo tarja preta, né? Eu acredito que é. Então, é relativo, ele tem... Os ansiolíticos não são tarja preta, Sim. eles são azul. É porque eu acho engraçado que é assim, tem a faixinha vermelha. Uhum. Toda a faixinha vermelha, sabe? Tem muitos ansiolíticos que são faixinha vermelha. Sim. Aí as pretas é mais complicado, são mais difíceis, mas o normal é faixa vermelha. Mas resumindo, essa galera... Mas quando a gente fala de antidepressivo, já pensa na faixa preta, verdade. né? Essa galera que está nessa fase, é possível ser tratada? Sim, total. Quando você vai buscar, a doença para ele às vezes a depressão é para prender alguém. A depressão ela veio porque começou muita briga, tudo está ligado a relações. Pai, esposa, esposo, está tudo interligado, né? É uma teia de aranha. E quando você vai buscar o que realmente aconteceu para que aquela pessoa ficasse depressiva, às vezes o marido brigou tanto que ia se separar e a pessoa teve uma crise e ficou depressiva e ela não vai se curar, porque ela depende, ela quer que o marido dela tenha pena naquele momento. Léo, você está falando besteira, não é? Não é? Por isso que eu falei, é meio polêmico os assuntos Não, é polêmico. que a gente aborda, é um né? assunto muito polêmico. E quando você vai confrontando, é por isso que a maioria dos pacientes fogem, porque quando você vai confrontando, ele não quer aceitar. Não quer aceitar que é aquilo realmente que está fazendo com que ela fique com aquela depressão. Foge do politicamente correto. Exatamente. Né? Foge totalmente... Cria uma barreira ali automática social da pessoa. Verdade. E quando você mostra a ferramenta, olha, você precisa fazer isso aqui para que você se liberte desses medicamentos que você fique curada. Ela fala, poxa, não é isso. E acaba fugindo. O paciente depressivo, geralmente, ele não tem só depressão, vem com a fibromialgia junto, né? Começa a desenvolver uma doença autoimune, e a família começa a tratar aquele paciente, ele vai trocando de doença, ele se cura de um e desenvolve outro, se cura de um e desenvolve de outro. Me diga uma coisa, no caso de não vou falar só adolescente, porque hoje está acontecendo também com pessoas adultas, mas as pessoas que tentam se matar ou se matam mesmo, né? Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Porque é assim, tão... O que é que acontece? Tudo é muito polêmico, mas eu acho tão impactante demais. Chegar a esse nível na mente, né? De você Geralmente são pacientes que têm esquizofrenia,
né, que acabam, só que é uma esquizofrenia silenciosa, que ele acabam, que você está conversando com, poxa, eu estava conversando com ele de manhã, ele parecia tão bem, mas ninguém finge estar depressivo. O depressivo, ele finge que está bem, não é assim? Você tá, poxa, eu estava conversando com ele de manhã, ele estava tão bem, ele finge, ele aparenta estar bem, nesse caso de suicidas. Eu nunca peguei algum caso nesse sentido assim, a gente pega umas casos de ansiedade, depressão, doença autoimune, eu nunca peguei um caso peguei agora e o paciente... Mais profundo, né? É algo mais que você tem que buscar entender, porque geralmente esse paciente, ele não chega nem aí ao médico. Esse paciente, quando você sabe da notícia, o cara Já foi. é muito difícil um paciente tirar a vida. É porque, na verdade, agora, inclusive, eu fui chamado para uma palestra no Setembro Amarelo. É tanta cor que eu... Tudo mexe em uma cor. Agora é branco, né? E Setembro Amarelo, e geralmente a pessoa, quando toma essa decisão, é porque para ela não encontra mais solução. Para ela, chegou o fim do poço, né? E às vezes é algo tão simples de resolver que, se ela compartilhar aquilo com um amigo, ou o amigo entender, perceber, ter essa percepção, que é muito difícil, né? Porque às vezes o cara é fechado, principalmente homem, é muito fechado, muito trancado, porque não quer demonstrar fraqueza. Cara, eu tô mal e tal. Mas às vezes o problema é tão simples de resolver que, se ele compartilhar o amigo, cara, o caminho é esse aqui. Mas é como eu falei, a maioria desses pacientes que estão tomando antidepressivo, é muito difícil ele tirar a vida, é muito difícil. Eu conheço vários casos, inclusive Junqueiro, Penedo, pacientes que não eram considerados depressivos. Ele do nada se enforcou, tirou a vida. Então foi caso que não chega para mim. Você falou um assunto que eu acho muito interessante na área terapêutica, na psicologia, muito discutindo ainda e estudado, que é a esquizofrenia. Né? Falar para quem está assistindo a gente um pouquinho, que também ainda gera um certo preconceito, eu acho, o tratamento. Às vezes quem tem esquizofrenia, às vezes nem consegue perceber ou entender. Sim. E envolve a família de uma forma que eu acho que é muito interessante, né? Ele acaba trazendo aquela realidade, um mundo que ele criou para toda aquele aquário, como você fala. Fala um pouco sobre isso, eu acho que vale a pena, assim, demais. É um assunto bem complexo, né, sobre esquizofrenia, mas o que é que a terapia holística julga ser a esquizofrenia? É uma fuga. Você acertou no ponto, ela cria um mundo. Por quê? Por que ela cria um mundo? Porque aquele mundo é muito pesado para ela. É um mundo que ela não quer enfrentar. Então ela cria uma nova realidade e acaba... quem tem esquizofrenia fala coisas e conversas e vê algo, e é diferente da depressão, é totalmente diferente. O cara depressivo está para baixo, não quer sair, não quer comer, não quer se zelar. O esquizofrênico, ele delira, ele vive em outro, como se ele vivesse em outra dimensão, mas é justamente porque ele não consegue enfrentar a realidade. Tá mais inconscientemente ou conscientemente, ele vai criando para fugir. Criando para fugir. Mas ele traz de dentro para fora. Ele traz aquele interior para uma realidade. Então, quem está próximo, assim, se não tomar cuidado, fica muito envolvido. Demais. Porque parece muito real tudo demais. Que você Sim, verdade. A pessoa está do seu lado e diz assim, eu tô vendo aquele cara, ele vai me matar. Ele vai... E você tá aqui do lado, não, mas não tem ninguém. Não, verdade. Ele tá ali, ele tá sentado, você não tá vendo, ele tá de blusa tal, ele tá com... E não tá. E é interessante que tem várias vertentes, né? Se você pega aí um pessoal que é mais ligado a questões que a gente estava comentando agora há pouco, questões de espiritismo, ele enxerga que aquilo é uma possessão, né? Sim, com a igreja. A maioria da família acha que é algo nesse sentido. Então cada um tem uma visão diferente. A visão minha, dentro do que eu estudei, é que essa pessoa está fugindo, criando uma nova realidade, porque aquela realidade para ela é muito pesada, ela não consegue lidar. Então, exatamente o que você falou, ela cria de dentro para fora uma nova realidade e envolve toda a família, eu já pude presenciar, né, uma crise de esquizofrenia de um parente meu, inclusive,
e é algo, aquilo mesmo, fala que está vendo e estão vindo me pegar, e é algo Na questão, forte. com relação a tratamentos terapêuticos, consegue ou é algo mais O que é que acontece? profundo, É mais vamos dizer assim? profundo, porque o que é que acontece? Quando você começa a tratar um paciente com a crise, você não pode mexer em medicação de forma alguma, porque se aquele cara ele dá uma surtada e vai. Então é algo que Não, deixa eu eu refazer a minha dispenso. pergunta, Léo. Dá para tratar com os dois? Dá, Entendeu o que eu dá, quero dizer? dá. Porque a gente sabe que quando a gente fala de esquizofrenia, a gente não está falando como você fala, o cara que é depressivo, ele está com a doença profunda. Na minha opinião, ele sobrepôs o lado ruim do que o lado bom, a autoestima dele, beleza. No caso da esquizofrenia, já é uma coisa mais profunda. Então, Sim, assim, há uma necessidade da medicação para fazer aquele controle da realidade. sim, Mas eu falo assim, como que a terapia, ela ajuda essa pessoa a se manter naquele... Porque normalmente o esquizofrênico, como você fala, ele não quer tomar medicação, sim, né? verdade. Ele acha que não precisa. Quando ele toma a medicação que está bem, ele acha que não precisa daquilo, não precisa tomar mais. Então, a terapia, ele ajudaria essa pessoa a se controlar com relação ao tratamento que precisa ser feito? Como é que... O que é que acontece? Eu nunca peguei caso assim e Tá, é muito complicado para mim. Vou te falar por imagem. quê. Porque para você conseguir usar técnicas como o PNL e a hipnose clínica, o paciente tem que estar lúcido. Lúcido, Exato, né? E aí ele tá... porque quando ele está sob efeito Ele nunca vai estar lúcido, né? você não consegue sugestionar para ele conseguir relaxar, entrar em um nível de relaxamento profundo para você conseguir colocar as informações que você precisa. Então é algo que eu, Exato, digamos assim, que eu dispenso pela base para que tratar, você, porque pela base que você falou, tem que ter sim, o acesso, tem que permitir, a pessoa tem que querer. Como é que a pessoa isso, esquizofrênica ela ela vai, não, né? exatamente, Ela vai ter aquela tranquilidade para poder ter o acesso. Então exatamente. realmente é algo É difícil, impossível, é é muito difícil. difícil, quase Então impossível. é um paciente que eu, digamos assim, que eu dispenso, porque se você tira o medicamento desse paciente para você tentar entrar na mente inconsciente dele, o paciente pode ter uma crise grande e isso pode surtar. Então é um paciente que, digamos, que eu dispenso. Mas quais são o perfil, desculpa. Não, vá perguntar. Qual é o perfil das pessoas que hoje buscam a terapia? Voltando ao nosso... Pacientes que já foram para todos os profissionais e ninguém conseguiu resolver, ou conseguiu melhorar um pouquinho e voltou. Eu pego lá pacientes, desde de diabéticos, pacientes viciados, pacientes que não conseguem emagrecer, pacientes, enfim, é uma gama muito grande de pacientes, muito grande de pacientes. A gente não trata uma questão só. Pacientes com problema na coluna, que para ele é a coluna em si. Não é a coluna, eu fui pegar ele, chega lá assim, dizendo assim, Léo, fui pegar um botijão de gás, magoei a coluna e tal. Ah, foi isso? Foi, beleza. Mas o que foi que aconteceu quando tudo aconteceu? Como assim, Léo? Aí a gente vai, como é que está a sua vida? E vai buscando, buscando, buscando. E às vezes é uma decisão que ele não conseguiu tomar, que quer abrir uma empresa. A gente pergunta assim, essa dor, ela começou quando? Não, começou dia tal. Já aconteceu outro dia de você ter essa dor? Aconteceu, tanto tempo atrás. E o que foi que aconteceu antes? Antes. Léo, estava tentando tomar uma decisão de abrir um negócio, mas fiquei numa indecisão. Essa dor irradia pela perna direita ou perna esquerda? Perna direita tem relação com pai ou mãe, mãe ou parceiras, mulher, e a esquerda com pai. E quando for mulher? A mesma coisa. Vou anotar aqui uma pergunta em relação a isso. Pode continuar. Aí, o que é que acontece? O paciente vai para lá ciente que o problema na coluna dele foi porque ele trabalhou demais, foi porque ele pegou um peso de mau jeito e acabou magoando. Aí quando a gente vai buscando, 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 é tudo questão de relacionamento, de decisão que ele era para tomar e não conseguiu tomar, de um peso que ele está carregando. Esse peso eu não consigo carregar, a coluna dói, ele trava. Seria autossabotagem? Não, nesse caso não. Nesse caso é porque deixa eu trazer um exemplo bem claro. Você tem uma proposta nova de trabalho para trabalhar em Aracaju. E é algo que você está acostumado aqui.
quando você vai sem você querer, mas você precisa. Quando você chegar lá, muito provavelmente você vai adoecer. E muito provavelmente da coluna. Mas o universo vai conspirar a favor de você ter um escorregão para você ter a desculpa de dizer assim, poxa, foi aquele escorregão. Para você dizer assim, eita, eu tenho que voltar. Ou quem lhe levou para lá, eita, eu tenho que voltar para perto da sua mãe ou perto do seu esposo para cuidar de você. Porque no fundo você não queria ir. Então é muito interessante isso, e todos os pacientes que chegam lá, ele duvida disso, ele diz assim, não, Léo, foi porque eu fui pegar um botijão de gás, peraí. Aí eu começo a destrinchar o assunto, né, a vida dele, entender e falar isso, depois ele fala, Léo, realmente faz sentido, eu não queria isso, mas eu tive que fazer com a minha esposa. Então não é uma sabotagem em si, é porque é algo inconsciente. É algo inconsciente que o paciente ele acaba desenvolvendo por conta dele não querer aquilo. Você foi para Aracaju trabalhar, mas você não queria, porque você está deixando a sua mãe, que você ia cuidar, você vai ter uma crise e você acaba voltando. Qual é a diferença? Desculpa, Desculpa, pode continuar. qual é a diferença do ato inconsciente, da ação inconsciente e da autossabotagem? A autossabotagem é mais aquela paciente de fibromialgia, que você vai fazer esse exercício em casa, e ele vai volte para casa e você vai fazer esse exercício. Agora você vai ter essa conversa com seu parceiro, você vai ter essa conversa com seu filho, impor limites. E ele vai inventar uma desculpa, vai dizer assim, eu não tive tempo, isso é uma sabotagem. Isso é uma sabotagem. Eita, Léo, aconteceu isso e eu não consegui. Ele vai inventar uma desculpa de dizer que algo impediu, mas ele está se auto-sabotando ali. Eu disse a ele, olha, o caminho da cura, você tem que fazer isso aqui, você tem que ter essa conversa com seu filho, essa conversa com seu esposo. Ele vai criar uma desculpa. Nesse caso é uma autossabotagem. Ele está se sabotando para que ele não se cure, porque se ele se curar, ele vai perder alguma coisa. O que foi que essa doença me trouxe? Por que é que eu estou doente? E se eu me curar, o que é que essa doença vai me tirar? É isso. Nesse mesmo exemplo aí que você deu... É bem complexo, não, assunto. Não, eu acho muito fantástico, né? Eu fico em relação à coluna, com... um exemplo, o meu menino de 6 anos ali, sim, ele sente essa dor na perna, geralmente tem dia que é a esquerda e geralmente tem dias que é a direita. No exemplo dele, assim, eu gosto do dia a dia, bem prático. Nesse exemplo da criança, o que poderia ser? A gente tem que questionar os pais, que a criança ela não vai saber responder. Vocês já perceberam que uma criança, quando você coloca ela na escola, ela gripa muito? Quando o primeiro ano de escola dela, e o que é que os pais dizem? É porque tem muita criança, está todo mundo gripando. Não é. A imunidade baixou. E não é isso. É uma ferramenta de proteção, porque ela diz assim, alguma vez ela adoeceu e ela teve um carinho maior e uma atenção da mãe, um cuidado maior. Então, quando você deixa uma criança na escola, ela tem uma sensação de abandono. Meu pai, minha mãe me abandonou aqui. E ela adoece para que o pai... É isso. Imagina na primeira semana você esqueceu um menino, uma hora que todo mundo foi se embora. Já aconteceu comigo, de esquecer minha filha, né? Correria e pegar ela na escola, eu acabei atrasando. Se passar 5 minutos do Gilton, depois de 5 horas já começa a chorar na escola. E acha que vai ficar lá. O que é que acontece? Geralmente acontece muito no período de volta às férias. Aí eu pergunto, esses fatos, tipo, ele gera alguma coisa na fase adulta para que a pessoa ela sinta ela traga para a mente esses impactos? Sim, vai gerar. O que é que acontece? Na hora de romper o cordão umbilical, numa fase essa criança se tornou um adolescente e ela casou e vai tocar a vida. Muitas das vezes o casamento não dá certo por conta dessas relações de quando criancinha ela se sentiu abandonada. Então o marido começa a trabalhar, tem que se ausentar, e é como se fosse a mesma coisa de quando a mãe deixou ela na escola e ela tem crise de ansiedade. Pego muito caso de mulheres que casaram recentemente e meu marido me faz feliz, mas eu não consigo, eu estou triste, eu choro, está em ansiedade, uma crise de ansiedade depressiva. Por quê? Porque ele tem que sair e ela se sente segura quando ele volta ou quando ele pede uns dias de licença lá do trabalho, é justamente porque não teve esse corte aí do cordão umbilical. Léo, mas como é que resolve uma criança de 2 anos, de 3, 4 anos que está indo para uma escola? À noite, conversando no ouvido direito.
dela, está tudo bem. Tem um roteiro para você conversar quando ela está dormindo, como a gente fala, quando ela está ressonando. Você tem um roteiro que você fala no ouvido da criança, mas E é onde é que criado, se acha esse roteiro? aí é criado de acordo com Sim, a prospecção de vida personalidade. dela, né? isso, você precisa A entender. personalidade do pai, da mãe ali. E- Isso. O ambiente, né, que ela está sendo Aí desenvolvida. o terapeuta vai Entendi. entender toda essa dinâmica e montar um roteiro e dizer, olha, você vai falar isso aí Entendi. 4, 5 noites e a criança se cura. E nesse mesmo exemplo lá do menino que eu falei do Tom, seria tipo ele absorvendo coisas do dia a dia, tipo do casal, algo do Então, tipo. Ou não tem nada ligado É. à atividade física, tipo ele andou demais, brincou demais, não tem nada a ver isso. Não, tem não. Ó, São Você- sequelas emocionais. você já deve ter ouvido falar, a gente vê no jornal, o paciente tal, ele está com o vírus da AIDS, mas ele não se manifestou. Deve ter ouvido já falar isso, né? Porque a doença para ele não tem utilidade. Não tem utilidade. É muito comum, 70% da população tem herpes labial. Tem épocas que aparece, tem épocas que não aparece. É a imunidade que está baixa, não Quando é. aparece a imunidade. Não é a utilidade. A utilidade. Por que aquela crise de herpes apareceu? Porque ela, naquele momento ela teve uma utilidade. E é um vírus da herpes que não tem cura. Depois que se aloja, 70% da população tem, é muito comum. Mas tem pessoas que, se fizer exame, vai mostrar o vírus, ó, você tem um vírus ativo, mas nunca apareceu em você. Por quê? Porque não tem utilidade. A herpes é para afastar alguém. Nesse Um assunto polêmico, e aí eu vou pedir para o Léo abordar. A questão da compulsão alimentar, né? Alguns estudos dizem que você traz a compulsão da sua fase, que a gente chama infantil, né? Sim. De 2 a 4 anos, eles chamam... Tem uma fase lá no estudo de Freud que diz que se você não tiver aquele tratamento no ambiente, você vai ser um adulto compulsivo, né? Aí isso para você faz sentido? Não. Também. Como eu falei anteriormente, todo excesso esconde uma falta. Às vezes aquela criança não tinha bem comida, colocado. não tinha comida quando ela tem a oportunidade, ela diz, eu tenho que comer, senão amanhã eu não vou ter. Mas isso é uma das causas, mas tem outras causas de pessoas que, por exemplo, deixa eu trazer um exemplo bem prático aqui para não comprometer o paciente. Digamos, pronto. Vou trazer um exemplo do Rian aqui. Posso, Rian? Pode. Por exemplo, digamos que o Rian ele sonha muito em seguir a carreira de personal, né? Mas ele está acima do peso. Porém, o Rian é um pouco preguiçoso e ele não consegue emagrecer, mas ele diz assim, se eu emagrecesse, eu conseguia desarnar, ganhar muito dinheiro. Mas a preguiça, não é bem a preguiça que eu quero dizer, a falta de ambição, a ambição no bom sentido, de querer crescer, de prosperar, de trazer... Comodismo, né? Você quer dizer? Não deixa ele emagrecer, porque se ele emagrecer, ele vai ter que fazer o quê? Trabalhar mais, se destacar e manter. Porque o personal, na lógica, tem que ser um magro e tal. Então o Rian não consegue emagrecer, porque se ele emagrecer, ele cresce. Mas ele tem preguiça de crescer, ele não tem ambição de crescer. Então o Rian não consegue, ele emagrece e engorda. Entendeu? Deu para entender? Deu. Isso é um caso que eu atendi lá. Se ele emagrecer, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai ter que se manter, ele vai ter que honrar com a palavra, porque, tipo assim, eu tô magro, você consegue. Ele não consegue ter essa ambição de trazer algo melhor. Ele se acomodou, como você falou, ele se acomodou. Não, aqui tá bom para mim. Mas se eu emagrecesse, mas por que você não emagrece? Então tem vários casos. E o emagrecimento ele é muito interessante, né? Tem pessoas que não têm permissão. Tem mulheres que engordaram porque elas foram abusadas. Ela era muito linda. Então chamou a atenção de alguém e alguém foi lá e cometeu um abuso, uma tentativa de abuso. Então, a partir dali, ela engordou porque o inconsciente dela diz assim, eu tenho que ser feia, porque eu era bonita. Ferramenta de proteção. Então, cada caso é um caso. Ele tem que ser... Tem várias vertentes aí que você tem que analisar. Dentro dessa tua área aí de conhecimento, pergunta, Selma, logo. Pergunta e depois eu pergunto essa. Vai lá. Eu ia falar o seguinte, assim, hoje a gente vive num mundo muito fragilizado, concordo com você? Nossa,
Eu baguncei com o roteiro de vocês tudo aí. Não, eu amei. Mas está dentro do contexto, Tá né? tudo dentro do contexto, né? A gente hoje tem uma sociedade atual, na minha opinião, uma geração super fragilizada. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa. Qual é a maior dor emocional da nossa sociedade atual, né? Eu acho que é um assunto bem. Eu acho que é um assunto que dava uma live inteira. Inteira, né? Mas eu resumiria aí na ausência do eu, né? As redes sociais, o rolar para cima ali é como se fosse uma fuga, de você não parar e olhar para dentro de você. E você ter uma projeção. Quando você tem uma projeção de crescimento, você não perde tempo. Você diz assim, você tem metas. Quando você estipula metas, né, quando você está focado em metas, tem gente que fala assim, olha, eu não tenho tempo nem de adoecer. Geralmente essa pessoa não adoece, porque ela não tem utilidade de adoecer. Eu conheço uma pessoa assim? Eu conheço várias pessoas, inclusive eu. Eu não adoeço nunca. Eu tenho... Uma hora ou outra a gente adoece. A gente, por mais que a gente tenha conhecimento, tem pessoas assim, eita, o Léo é... Não, uma hora ou outra a gente adoece. Não tem como. A gente a gente não consegue dominar a mente 100%, não. É impossível. Mas, respondendo a sua pergunta, eu resumiria em ausência do eu. Né? Quem sou eu? Qual o meu propósito? É a falta de propósito. Quando você tem um propósito na sua vida, né? Quando você tem um propósito, você consegue estipular metas e você vai seguindo, buscando aquela meta. Então você olha para ali, eu quero chegar ali no Hulk ali. E você vai, acontece coisa, mas você não tem que chegar no Hulk. E essa nova geração fragilizada, é uma geração do TikTok, né? Uma geração que não tem projeção de nada. E ela procura enterrar o seu eu. Ela não consegue. Se você perguntar, ela me descreva você. Eu sou eu. Ela não consegue ter isso. Então, eu julgo que seja a ausência do eu, do conhecer o eu. E a gente procurando culpado aí, seria mais quem? Os pais, a educação, a pessoa? Rapaz, E ainda vou complementar mais o que o Ciro está perguntando. Como você enxerga isso nos próximos anos? Decadência total. Decadência total, viu? Eu estou muito preocupado. Tenho duas crianças, né? Tenho um de Laiane, de 13 anos, e Lázaro, de 8 anos. E não é fácil, né? Não é porque o Léo tem um conhecimento que a gente consegue, porque a correria do dia a dia, não consigo ter a atenção que seria necessário para dar. A vigilância, né? O telefone e tal. Então, a minha visão de mundo aí para frente é que uma decadência total, né, dessa geração. Não é fácil. E a sua pergunta de quem seria a culpa, cara, vocês notaram que há algum tempo o WhatsApp tem ali um x,5, 2x,5. A vida está acelerada. Então, essa pressa atrapalha muito, né? De você não ter um tempinho de olhar, de conversar com seu filho, de checar o celular, a rede social dele. Então, os pais têm culpa, mas o mundo, aí eu vou entrar no outro assunto polêmico, o que é implantado nas mídias sociais, nas mídias, TV, Instagram, enfim, fez com que essa geração se tornasse desse jeito, acelerada. E essa aceleração, ela tem um preço muito alto, muito alto. Eu mesmo, eu ouço áudio, acostumei a ouvir áudio em 2x ali, e consigo pegar, né? Consigo. Mas será que tá certo isso? Né? Eu acho que não. Mas a vida nos trouxe, foi construído algo que a gente se acostumou com essa velocidade. Mas aí quando a gente para, poxa, meu filho está desse tamanho já. Né? E o meu filho, a gente fala cada palavra que ele tem 8 anos, que eu digo, esse filho aprendeu isso aonde? Eu não ensinei, a mãe não ensinou. E é difícil você conseguir acompanhar. Não é fácil você conseguir acompanhar, não, a evolução das crianças. Mas os pais, eu julgo que sejam culpados. A criança ela não consegue ter essa malícia de dizer, de ser a culpada, não. É os pais. Mas não é fácil. Né? Eu não estou dizendo aqui que eu consigo, não. Eu busco tentar, principalmente na questão de alimentação. Lá em casa a gente é bem rigoroso da alimentação. Né, Rian? Comer um bolinho? Bolinho, né? Tem que ter.
A disciplina hoje, principalmente de alimentação, Você falou uma coisa legal, essa questão da alimentação. Fala para quem está assistindo pra gente a influência, né, Siri? Aí um assunto da alimentação, do alimento nessa questão da vida, da questão do é poder de primordial. É primordial. Você conhece alguém que Você tem... falou muito do açúcar. Sim, Né? Eu açúcar. fiquei pensando, É, meu eu Deus. Eu praticamente não Açúcar. como carboidrato. Praticamente. Arroz eu não como. Praticamente zero. Macarrão também não como. Eu como o quê? Carne. Carne. É Ah, mesmo? Os é, seus filhos? carne gorda, sim. Todo mundo come carne gorda em casa. Gorda, bem gorda. Tá, mas a base de carboidrato é o quê? Nada. Não precisa. O corpo não precisa de carboidrato. Só Se é a proteína. principal fonte de energia, Proteína e não? gordura. Não, pelo contrário. Eu acordo 4h17 da manhã para ir para academia malhar. Todos os dias. Mas, Isso, tipo, sim. É um assunto a polêmico. Agora dosagem de ficou proteína polêmico. é bem alta. E gordura. Proteína e gordura. Minha Gordura alimentação, sim. A carne gordurosa, manteiga, né, abacate, ovos. Isso aí. O corpo, a dieta carnívora, ela trata doenças autoimunes. Você consegue entrar em remissão à doença autoimune com a base da dieta carnívora. Ô, Léo, Só desculpa a isso. minha ignorância, Sim. mas eu não tô entendendo quais são essas doenças autoimunes. Consegue me Sim, esclarecer? O sim. que são doenças autoimunes? Autoimune, Não- a medicina convencional diz que é o corpo brigando contra ele mesmo. É psoríase, é vitiligo, A própria Deixa- candidíase repetitiva Sim, que você falou é sim. uma doença autoimune. entendeu? A infecção urinária repetitiva. Também. Nesse caso que você deu aí, foi bom da vitiligo, que dizem que não tem tratamento, a Sim. medicina, né? Sim, Existe tratamento nessa sua... sim, com certeza, com certeza. De casos Sim, reais. você consegue. Existe casos de você conseguir entrar em remissão, você muda a primeira dieta, né? Vai para uma dieta carnívora, aumenta o nível de vitamina D e vai buscar as questões emocionais por trás, que tem questões emocionais por trás. Olha, é Sempre um tem. assunto, é um assunto polêmico, cara, é muito polêmico. Mas voltando à questão do carboidrato, né? O carboidrato O Siri se interessa. Pronto. Ele ficou aqui pensando, não foi, amiga? é porque assim, ó, se você pega com certeza, gordo, bem Churrasco gordo, tá liberado. bem gordo. Ó, veja só. Quando o médico da medicina convencional pega um paciente que tem o ácido úrico está elevado, o que é que ele manda fazer? Primeira coisa que ele manda. Cortar a carne. Vem para o Léo e diz que você só vai comer carne. E aí? E o paciente se cura. É a carne ou o carboidrato a causa? Pode ir 100 casos lá para o Léo, todos com ácido úrico elevado, dizendo assim, ó, o médico disse que eu não comesse carne vermelha, não é assim? Uhum. Você só vai comer carne vermelha. Você só vai comer 4 alimentos. Carne, ovo, coco e abacate. Só isso. Carne, ovo, coco e abacate. Carne gorda. Repita o exame 45 dias. Se não baixar o ácido úrico, eu rasgo meu diploma. Polêmico. Gosto assim. Agora, pra dar a cara aproveitando o a tapa. aproveitando o assunto, Siri, falando de alimentação, né? Dê algumas dicas, por favor, Léo, sobre quais alimentos 4. do dia a dia. Carne, ovo, coco e abacate. O É corpo só mesmo? precisa disso. Como assim? Ô, O corpo humano só precisa Um disso. feijãozinho, Ô, uma Léo, saladinha. Não precisa, não. Inclusive agora teve a Ô, mudança eu da Na pirâmide Da alimentar, pirâmide, que eu venho agora- pregando desde 2019. Carne, Aí agora ovo, ficou- Aí os Estados Unidos pegou isso. coco e Abacate. abacate. É. Aí tem tudo que o corpo humano Coco, precisa. na folha larga tem, não? Tudo Vamos pegar lá. guisada, assada. Agora, veja só. Frita no óleo, não. Se for frita Sim, ali, vai tem que dando as ser dicas na aí. airfry, né? Ali na airfry, ou frita na banha de porco, Uhum. ou no óleo de coco, ou no azeite. Uhum. Só. Ou cozida ou assada. Pode comer gorda. Vou olhar para a câmera. Comam carne gorda sem medo. E o colesterol e entupimento de veia? Que causa isso é carboidrato. Gordura no fígado, carboidrato. Aumento de triglicerídeo, colesterol, carboidrato. Você A não come gema do feijão? ovo, tipo, para quem Praticamente não. Só às vezes que eu boto um pouquinho, mas não serve para nada. A gema para quem consome muita quantidade de ovos durante o dia todo. Sim. Um exemplo, 15 ovos no dia. Sim. Pode consumir essas 15 gemas. Tá pouco. Tá pouco. Você malha, né? É. Pronto, pode comer mais, pode comer uma bandeja. Não vai lhe fazer mal algum. O ovo é Nenhum. considerado o segundo melhor alimento, né? Exatamente. Não Só vai perde causar. Mas aí, o nesse leite caso, materno. nesse exemplo que você está dando, é eliminando outra fonte de gordura, né? Não, quanto mais gordura, a gordura, ó. O nosso corpo, imagina um carro elétrico híbrido,
que ele é gasolina, álcool e energia, né? O corpo humano ele funciona com carboidrato, proteína e gordura, primariamente com carboidrato. Porém, se você come carboidrato em excesso, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar a insulina. Você come carboidrato, a insulina, você toma café de manhã, ali café com açúcar, um pão e sei lá o que, muito carboidrato. É uma mensagem mandada para o pâncreas, olha, tem muito açúcar no sangue. Manda insulina, a insulina vai pegar a glicose, o açúcar, e vai colocar dentro da célula, que é chamada o ATP. Vai colocar dentro da célula para transformar em energia. Uhum. Mas se você faz isso em excesso, muito carboidrato, você vai ter muita insulina no sangue e causa a ponchete e aumento de pressão. Tem pessoas que dizem assim, outro assunto polêmico, sal. Sal é bom. Olha, eu estou com hipertensão, já não estou comendo friaçar e estou com a pressão alta. Então não é o sal, é a insulina. Quando você pede o exame desse paciente, quais exames que eu peço geralmente? Hemoglobina glicada, insulina. Tem pacientes que estão com 80 de glicose ali em jejum. Eu não sou diabético não, com a insulina de 40, ele é diabético. Insulina muito alta causa resistência insulínica, você não consegue abrir a célula, então você sempre está com fome. Você come agora e está com fome de novo, porque a insulina não consegue colocar a célula, a glicose dentro da célula. Então daqui a pouco você está com fome novamente, e tome carboidrato, e só pede para comer carboidrato. Não chega no Não cérebro consegue. ali que você se alimentou, né? Exatamente, Eu não fiquei- chega essa informação. Não chega a informação no HD. Eu fiquei Pronto. com uma curiosidade. O que é que você come de manhã à noite? Carne e ovo. Carne e ovo. Aí o que acontece? A minha, no meu caso, quando eu pego um O paciente Cid diabético, gostou dessa informação. Bom, Batata, mas vou chegar lá onde ele quer. Quando eu pego um paciente diabético descompensado, tomando insulina e está acordando com 200, 300 de glicose, aí vai para essa que eu falei, carne, ovo, porco e abacate. Ah, mas o paciente ele só está ali um pré-diabético, ele pode fazer 70-30, que é o que eu recomendo que você faça, que é o que eu faço. Em alguns casos eu faço 100% proteína e gordura, né? Tipo meu café da manhã hoje e o meu almoço, né? E dá mais saciedade. Mas você pode fazer 70-30, 70% proteína e gordura e 30% carboidrato. Batata, cuscuz, inhame, macaxeira, entendeu? Só que lembrando, o seu corpo não precisa disso. Não precisa. Mesmo se o objetivo é ganho de massa muscular? Sim, a massa muscular é dada com a proteína, né? Polêmico, viu? A proteína. É porque, tipo, segundo o que é vendido, né? Sim. É que essa baixa do carboidratos geralmente é no período da época que o fisiculturista, no caso, ele vai fazer o cutting, né? Aí o que é que acontece? Aí você está entrando em outra redoma, digamos assim. Né? O fisiculturista, a dieta dele é em cima de muito carboidrato, Uhum. né? Muito carboidrato para ganhar muito volume. Porém, esse fisiculturista ele vai ser diabético. Por mais que ele treine, ele vai ser diabético, porque a insulina está lá em cima, muita insulina. Aí, digamos que seja aí outro grupo de pessoas, né? Eu estou falando de saúde. O cara que quer manter a saúde dele, ele não precisa comer Na rotina carboidrato. normal E atleta dele, alto nível não é saúde, né? Não, você vai ver que um monte de gente está morrendo Performance. por conta disso. Porque está fazendo uso de anabolizantes, não é que o anabolizante faça mal, mas é o excesso dele ligado a uma dieta alta em carboidrato. Eu conheço pessoas que tomam um pote de sorvete, 2 potes de sorvete ali no almoço, para bater a cota E só que isso aí vem um preço caro, o preço é altíssimo, porque a insulina vai lá para cima, muita insulina, e o cara tem hipertensão. Eu tenho hipertensão. A insulina alta causa hipertensão. Aí onde entra a questão do sal. Se você coloca sal integral na água, eu recomendo que você faça isso, inclusive. Sal integral, ou sal mineral, sal de gado, aquele sal de gado, ou sal rosa, você coloca na sua água. Você consegue se hidratar melhor. E você consegue baixar a pressão alta. Eu percebi. Sal para ração de animal. Sal para ração? É, aquele sal que a gente deve consumir. Eu percebi que o desempenho no treino realmente é outro. incomparável. A fadiga, o cansaço é outro outro, treino. porque você está hidratado de minerais. Tem pacientes que falam assim, Léo, eu não consigo treinar em jejum que eu passo mal. Eu tenho que comer. O que o cara come agora não vai servir para o treino dele, não. Vai levar mais de 3 horas para ser metabolizado e a sua alimentação de hoje à noite, ela vai servir para o pré-treino. Não, mas se eu não comer, eu tenho uma crise
baixa, tem uma hipoglicemia baixa e eu passo mal. Porque o cara tem resistência insulínica, ele come de manhã ali um monte de carboidrato para dar energia, aí ele vai treinar, aí muita insulina empurra a glicose para baixo, o cara passa mal e fica naquele ciclo. Então eu tenho que comer um docinho agora aqui porque eu tive uma hipoglicemia, por conta da insulina que está lá em cima. A insulina é um perigo. E o carboidrato é a arma que faz a insulina subir. E nesse ciclo, não consegue perder peso. E esse sal não tem nada a ver com a pressão alta. Não, a minha mãe tirou o remédio de pressão com sal. Mas deixe claro aqui para quem está assistindo a gente, né? Seria qualquer sal? Não. Tem sal específico? Porque às vezes a gente está falando aqui do sal e não, agora o Não sal é aquele sal de mercado. Né, Isso, que fala nem pra sei gente, quanto é. Léo. Do pacote branquinho. Isso, né? aquele não. Aquele Aquele bem ali só tem fininho. sódio. Sal, gente, ou sal do Himalaia, né, ou sal integral, ou então aquele sal que é dado para animal. Vá numa loja que deve ter. Vou começar a usar esse. Agropecuária. Qual é o sal de gado que você tem aí? Tem uns que já vem do sal grosso. Não é o sal de churrasco, que é comprado no mercado. É o sal grosso que é para animal. Tritura no liquidificador e usa na sua água ali do pré-treino. A minha garrafa de água que eu levo. Para comida também? É o sal que deve se usar. O outro não serve para nada, não. Quer dizer, serve para dar retenção Rosana? de líquido e tal. Dá muita retenção de líquido, o sal, que só tem sódio. Né? Então, quando você usa sal mineral, você tem um pump aí. Nesse exemplo do coco e do Boa. abacate, como seria o consumo durante o dia? In natura, quebrar o coco? Sim, comer o coco. E o abacate, só o abacate. Não é abacate. Tem gente que diz, eu gosto muito de abacate. Você gosta de abacate batido no com açúcar? liquidificador. Não. É abacate e acabou. Um leitinho Raspou ali. com a colher e comeu, descascou e comeu. Acabou. Só isso. Eu consegui reverter pacientes que eram diabéticos, tomavam 3 doses de insulina. Não lembro quantas unidades eram, mas era uma de ação rápida, né? Enfim. E tomava mais o Forxiga, que é um medicamento poderoso, e mais o Glicazida, salvo engano. E a gente conseguiu reverter, lembrando que eu não tiro medicamento de paciente. Não tiro. Ele tem que voltar para o profissional, porque o que acontece? Ele começa um tratamento com o Léo. A minha medicina, a medicina natural, não permite que eu tire remédio de paciente. Mas ele começa o tratamento com o Léo. Eu começo a colocar uns insumos, melão de São Caetano, pata de vaca, muda a alimentação dele e tal, e começa a baixar. Ele que estava acordando com a glicose de 200, 250, ele começa a acordar com ela abaixo de 100. Vá para o seu médico. Doutor, eu fiz um mapeamento aqui, a minha glicose está muito baixa. Ele começa a reduzir. Então, essa paciente que eu peguei específico, tem muitas outras. Parou de tomar todas as insulinas, está acordando com 80, 94, 110, sem medicamento nenhum. Mudou a dieta, coloquei alguns fitoterápicos, resolveu o problema de diabetes. Mas, quando você vai conversar com a medicina convencional, disse o quê? Diabetes não tem cura, mas tem. Diabetes é uma doença nutricional. Então, como é que você resolve o problema de diabetes com nutrição? É simples. Simples de resolver. Muito. A gente, dentro do teu conhecimento aí, todas essas áreas que você falou aí, a gente comparando com a psicologia, já que, assim, pelo que eu consegui absorver, tem muita informação que você vai conseguir pegar lá desde a origem da vida do paciente. Da concepção ali, depois da concepção. Qual é, assim, o diferencial, grosso modo, se você pudesse explicar, da psicologia para a sua área? É terapia, né? A psicologia, como eu falei em off, se a psicologia usasse a ferramenta da hipnose clínica, ela conseguia ter, porque a psicologia é fantástica, é muito boa, mas deveria ter a ferramenta de hipnose clínica dentro da psicologia. Mas eles não aceitam, né? Não. Tem psicólogos que são mais abertos e conseguem ir em busca e trazer para o seu paciente. É tanto que a gente pega casos para tratar com hipnose clínica, 4, 5 sessões, e o paciente desarna, como diz o outro, fica curado. E você pega pacientes que estão sendo acompanhados por psicólogos, ele de 5, 10 anos, e ele estou aprendendo a conviver. Né? Então, a hipnose seria uma ferramenta fantástica para a psicologia usar. Então, respondendo a sua pergunta, se a psicologia usasse a ferramenta de hipnose clínica, porque eu não tô querendo tocar num assunto aqui que é complicado para mim.
Mas deixa eu tentar. Não, mas se não quiser Não. responder, É passa a porque, bola. assim, não sei se Léo concorda, a psicologia ele trata mais de forma mais teórica, né? A gente traz É a isso. terapia de uma maneira mais, como ele chamou, holística. Sim. Ela vai fazer um tratamento mais natural. Traz todo um ela, complemento, né? Alimentação e tudo mais. ela É. vai trazer uma estrutura de ação-reação, entendeu? Então, a psicologia ele vai muito na teoria, que Isso. vai fazer aqueles padrões e tarará, não sei o quê. A terapia ela já vai direto ao ponto, aquela gente- coisa do. Ele vai lá entender a dor e já vai tratar ela. E não vai também tratar da nutrição. Você pega um Uhum. paciente que tem Isso. deficiência de vitamina B12. Quem não come carne, vegano, vegetariano. O cara, ao longo da vida, ele vai desenvolver Alzheimer. Certeza. Vitamina B12 é essencial e está na carne vermelha, né? Se ele não suplementar, ele fica, como diz um amigo meu, abilolado. Ele não, o raciocínio é mais lento. Pode conversar com uma pessoa que é vegana, nada contra, pelo amor de Deus, mas o pensamento dele é um pouco mais lento, o processamento é mais lento. E o cara que faz suplementação de vitamina B12 ou come carne vermelha, ele consegue ter um raciocínio mais rápido, ele consegue ter por conta disso, né? Ela faz parte ela melhora muito a cognição. Aí tem outra coisa muito polêmica também que a gente pega no caso de ansiedade. Eu peço vitamina B12. Não, meu médico já pediu, tá bom. Quanto é que tá? 300. O padrão do laboratório lá é 191 a 890. Então dá 300, então na lógica estaria bom. Né? Tá bom acima de 1.200. Uhum. Ah, Léo, como assim? Você pega o paciente com uma queixa de esquecimento, de o raciocínio lento e Fadiga constante. Né? o cara cansado, queda de cabelo, mas o médico dele disse que está ótimo. Aí vem pro Léo, o Léo diz, não, você vai tomar isso. Não, não, tome isso aqui. Léo, tô outra pessoa. E aí, tava bom? Não tava. Então é quando a gente junta essas ferramentas todas, vê a questão da nutrição, usa a ferramenta da hipnose clínica, você consegue tratar o paciente em 4, 5 sessões, porque a gente consegue mostrar para ele que a porta que ele estava tentando abrir, puxando, a porta novamente. Na verdade, é empurrando. Você falaria hoje, com tantos, né? Foi Tanta propriedade. tanta propriedade que está sendo enriquecedor aqui. O telespectador, a pessoa que está assistindo a gente, ouvindo tudo que você falou, ele diz, agora eu reconheço que eu preciso mudar. Qual o seu conselho? O reconhecimento é extremamente necessário, né? Aceitar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso desse socorro, que muitas das vezes ele fica se auto-sabotando. Não, não é isso não. Não é isso aqui, não, é como o cara que é viciado, não, quando eu quiser eu paro. Então pare. Ele não consegue. Então o conselho é que ele procure um profissional na área, né? Qualquer um, não precisa ser o Léo, qualquer um profissional, tem muitos profissionais competentes nesse Brasil afora, e que se permita a conhecer algo novo, porque, como eu falei no início, como a gente comentou no início, ainda é muito novo, sim, e muito cheio de preconceito, né? Ah, tem muito charlatão, tem qualquer área vai ter charlatão, né? Mas é simples. Busca o resultado com alguém que se tratou, com um profissional da minha área. Busca resultado, conversa com ele. Mas também verifica se ele cumpriu o protocolo. Porque muitas vezes o paciente vem para mim e diz... Quando o paciente entra no consultório, eu já falei, isso aqui não vai. Eu conheço. Ele gosta de estar trocando de profissionais para dizer para o esposo dizer assim, olha, eu fui, mas eu não consigo me curar, o médico não consegue. Ele vai para 50. Eu olho para ele, você quer ficar bom? Olho nos olhos dele. Tem certeza, você não quer ficar bom. E ele toma meio que um choque. Pô, eu percebo, eu conheço. A experiência de anos, eu sei que o paciente não vai seguir o protocolo. E muitas das vezes o parente ali volta para conversar comigo e digo, cara, eu posso ser o último profissional que essa pessoa vai vir, ou depois de mim pode vir centenas, só depende dela. Se ela realmente quiser se curar. Aí onde entra a sabotagem, o ganho secundário que não deixa ela se curar. É interessante. Tem um pessoal que trabalha lá comigo na recepção, e aí eu falo, ó, esse paciente ele nem volta para o retorno e ele não vai se curar, porque ele vai para outro médico. Ele vai dizer que o Léo, não resolveu o problema dele, mas não é o Léo que vai resolver. Digamos que eu seja um instrumento. Né? Diz, olha, o caminho é esse aqui. Tá certo, eu vou seguir, Léo.
Não sei, eu conheço. Todos os casos que eu falei, esse paciente não volta, ele vai para outro profissional, todos eu acertei. Todos. Porque a gente vai percebendo, né, o jeito que a pessoa chega, senta, às vezes uma empolgação bem, não vai seguir. Então, o conselho que eu dou é que procure profissionais da área e se permita algo novo, né? Conhecer sem preconceito, vá com o copo vazio, porque muitas vezes você já tem um monte de teoria, né, que eu ouvi dizer, que eu vi que não presta, que é aquilo, e você vai lá com o copo cheio, transbordando, e não consegue absorver aquilo bem, né? Porque você está bloqueou. E quando você esvazia o copo, por mais que você tenha conhecimento, né, mas você diga assim, não, eu vou lá com o intuito de aprender. Se me servir, o que me servir, eu vou botar em prática. O que eu achar que não me serve, entendeu? Bom. Show. Show de bola, Léo. Tipo, em relação a... Tem uma resenha, assim, uma brincadeira com minha avó, né? Minha avó tenho 2 avós e uma delas é diabética, né? Assim, tá com um problema de diabetes. Aí ela fica com uma brincadeira assim. Eu fui pro médico e o médico mandou colocar o açúcar de lado. Agora eu tô andando no lado do bolso aqui com o açúcar do lado. Andando do lado. Você acha que cortar o açúcar seria realmente em relação a... Porque tem questão de pressão alta, que seria o sal, cortar o sal. Você já deu esse exemplo. Sim. O exemplo do açúcar também serve para quem for diabético, tem que cortar o açúcar para poder deixar de ser diabético. Sim, com certeza. O corpo humano ele não precisa de açúcar. A gente não precisa de açúcar. De sal, sim. Inclusive tem relatos, tem uns soldados, salvo engano, eu esqueci o nome agora, é bem antiga essa história, que eles trabalhavam por sal, porque o sal para ele era a maior riqueza de nutrição. Então o sal o corpo humano precisa, mas açúcar, o corpo humano não precisa de 1 grama de açúcar. Nenhuma. Açúcar a gente tá dando sua vida para querer viver, exatamente, né, Léo? mas não o açúcar precisa. Não tem. Porque, tipo, o café amarga muito, mas quando você busca um café realmente de qualidade, um café gourmet, você vê, ele é amarelinho, ele não é preto, café, e é uma fruta. A fruta geralmente é o quê? Doce. Então, um café gourmet é um pouquinho mais caro do que o café convencional, que na verdade aquele convencional qualquer coisa, só não qualquer coisa, pedaço de folha. Mas não é café. Aí eles aumentam a torra, colocam a torra excessiva para amargar e você diz, esse café é forte. Não é café. Ô, Léo, eu tava comentando aqui enquanto você falava com o Rian Siri, e assim, ao vivo, né, a gente... Tô apaixonada nessa questão da terapia voltada à alimentação também, de uma forma holística. Então, viu, Rosana? Ver a possibilidade depois com o Léo para a gente ter um programa só voltado para essas perguntas. Pronto, com interessante. Relação... E por incrível que pareça... Nossa, eu tô apaixonada com tudo que você tá falando, entendeu? E por incrível que pareça, né? essa questão da nutrição, digamos, seja o meu ponto mais forte, porque a gente começa ali, a base é mudar a alimentação. Então a gente começa por ali e tudo vai melhorando, Porque se a gente começar a perguntar, você só vai sair daqui amanhã de manhã. Vou só fazer a última pergunta para a gente acabar, para a gente encerrar. Eu tô tranquilo aqui. A gente já queria lhe deixar aberto ao convite para a gente fazer um programa voltado, né, Rosana? É interessante, muito a gente vem, bom, cara. Eu vou trazer vários relatos de cura de doenças por conta da mudança de hábitos, né, da alimentação. Perfeito. Vários pacientes que tinham problema de hemorroida, e não se curava, tinha que fazer cirurgia, paciente que tinha pedra na vesícula, né? Por conta que acontece pedra na vesícula, excesso de carboidrato, o carboidrato de novo, vai para o fígado joga para a vesícula, vira lama biliar e calcifica. O processo é esse. Por quê? Porque tinha muito carboidrato. Aquela história que muita ingestão de proteína o corpo não consegue dissolver e dá os cálculos. Tem nada a ver. Nada a ver. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Proteína. A última pergunta de hoje. A gente quer deixar na curiosidade, viu? Vamos para que no próximo programa... Vamos... Pronto, a gente vai trazer... o pior, adoção do açúcar. Eu falei que era para trazer eles. Olha, vamos lá. Heitor Léo é muito certinho de alimentação. Diante de você escolher, vou almoçar e quero um refrigerante. Entre uma Coca-Cola normal e uma zero. Falei na Coca-Cola aqui. A gente não está patrocinando a gente, mas... Escolha zero.
Tá aberto. Não sei. Pronto, É. Coca-Cola, nos notem. Escolha zero. Coca-Cola zero. Entre as duas, escolha zero. Tá mais o açúcar do dia a dia e o Agora deixa eu fazer adoçante. uma pergunta polêmica. Adoçante de estévia. 100% estévia. Não é com estévia. É o adoçante E aquele que é natural que vende em casa de... xilitol. Sim, xilitol. Não. Não. Não é dissolvido de frutose, não é? Vamos lá. A maior causa de gordura no fígado é por conta de suco de fruta. Suco de laranja. Tem pessoas que chegam lá dizendo assim, eu fui fazer um ultrassom, eu me alimento bem, eu tomo muito suco de laranja e tô com gordura no fígado, eu sou magro. É diferente você chupar, normalmente uma pessoa comum chupa aí no máximo 3 laranjas. Mas, para você conseguir uma jarra de 500 ml de laranja, quantas frutas são? Um azul. O excesso de frutose, uma parte é consumida, vai ser queimada a caloria, e a reserva vai para onde? Para o fígado. Vira gordura no fígado e vai para a vesícula. Então, o suco de fruta, eu falo muito para meus pacientes, eita, Léo, eu posso comer com suco, o ideal é não comer com líquido. Porque não comer com líquido, de forma alguma. Mas digamos que esse paciente só consiga comer com líquido, né? Tem muita questão de falar, para a gente falar sobre gastrite, problema gastrointestinal. Muito. Ô, Rosana, já deixe na curiosidade. E em breve, viu? Vai ser em Não breve, demore sim. muito, não. Deixa aí a disponibilidade do Léo para ser o mais breve possível. Vamos sim. Mas deixa eu concluir a questão que eu estava falando sobre o paciente que só consegue comer com líquido. Entre um suco de laranja e eu digo, toma Coca-Cola zero. Essa era a minha pergunta. Entre a coca e o suco de fruta. Eu indicaria o menos ruim, gente, o menos ruim seria a Coca-Cola zero. Como? Positivo Se que ela pareça. tem o alto teor de açúcar. Não, a Coca-Cola zero não tem açúcar. Ela tem adoçante. Mas pode causar câncer, tem que tomar. Pessoal, não estou incentivando ninguém a tomar Coca-Cola, não, viu? Estou falando entre os dois. Escolher um suco de laranja com açúcar, bater no liquidificador. Se você chupar a laranja, tem aqueles gominhos ali, serve de enzima digestiva, as fibras. Serve Consegui segurar. muito, melhora a digestão. Então é bom que você não só chupe a laranja, você coma. É ótimo. Mas depois que você tritura no liquidificador ali, bota açúcar, gelo e tal, tá tomando veneno. É melhor tomar Coca-Cola zero. Era a minha pergunta. A Coca-Cola ou o suco? Nesse caso, se for a Coca-Cola zero. Então, para a gente encerrar novamente a questão do açúcar. Aquele açúcar mascavo, não. O adoçante estévia. É o recomendado. É o estévia. Se for xilitol, adoçante, açúcar preto, mascavo, açúcar demerara, vá para o adoçante estévia. É o menos ruim de todos. É o que eu recomendo. De recheado em criança. Ixi! É? Macarrão instantâneo, cheio de glutamato monossódico, causa problema intestinal. Peguei um caso, a gente ainda tem tempo? É rapidinho. Peguei um caso muito interessante de um paciente que comia muito macarrão instantâneo e ele desenvolveu um sangramento na urina. Sangramento na urina e exame, ninguém descobriu o que era que esse paciente tinha. Ele causou uma perfuração no trato digestivo e causou uma infecção, um parasita se transferiu ali para a região do trato urinário e causou esse sangramento. E ninguém descobria por conta do glutamato monossódico que tem no macarrão instantâneo. Não recomendo a ninguém. Macarrão instantâneo, biscoito recheado, Sopão. Margarina, é aqueles que já vem pré-pronto, né? Bala fina. Ixi. Gente, vocês estão vendo, né? A gente tem muito Próximo assunto programa, aí. vamos trazer só comida do dia a dia Eu aí. tô falando isso porque meu dedinho não resiste, porque as nossas crianças são tudo, né? Aí ele fica, não, para não chorar, isso não existe isso. É complicado. Mas tinha um segredo, eu sempre falo para os pais. Quando forem para o mercado, não levem as crianças. E só vão para o mercado com a barriga cheia. Almoce e vá para o mercado. Não vá com fome para o mercado, porque você vai trazer coisas desnecessárias. E se você levar a criança, eu tenho criança, eu sei, vai chorar e a gente acaba comprando. Então, a gente não leva a criança, e minha esposa não levamos as crianças para o mercado e vocês façam a mesma coisa. Porque se não tiver, eu queria isso, só tem isso. Então, você vai comer.
aquilo que tem, uma banana, uma fruta, incentiva a fruta, a banana é Inclusive, a muito gente bom. fez isso hoje, não foi assim, Foi. na tarde de hoje. Foi cortado e a gente observou que ele vem comendo bem. Foi, Pronto, vem comendo bem. e altera muito a questão do emocional da criança, ela fica muito agitada quando dá muito açúcar, hiperativa, um monte de criança hiperativa, excesso de doce, excesso de açúcar, ali deixa ela muito elétrica, com muita energia. É, show de bola. Tem vídeo dele, Rosana? Pronto, Vamos então. lá, vamos lá. A gente trouxe Toma uma uma aguinha surpresa, aí. né? Tanta coisa boa que você trouxe pra gente. Agora é sua vez de dar um. Eita, agora é pressão. É o que, Rian, que aprontaram aí pra mim? E Rosana, já vamos deixar. Gente, ó. Muito, muito. Oxe, a Laiane? É... Vamos ver o que ela tá falando, Misericórdia. né? Agora é doce. Vamos tentar aqui botar o áudio dela. Essa Laiane é... Vamos aí. Ó, eu não vi isso. Tava próximo. É porque ela grava muito vídeo, né? Ela gosta de gravar muito vídeo e eu nem tava mexendo numa moto É a sua ali. filha? É minha filha aí, Laiane. Vamos tentar aqui botar o áudio. Me chamo Laiane, eu sou filha do Dr. Leonardo, aquele homem que tá ali mexendo na moto. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu amor que eu sinto pelo meu pai. Meu pai, ele foi uma figura muito importante. Foi não, né? É uma figura muito importante na minha vida. Ele é um homem, é uma pessoa que eu me orgulho demais na minha vida, porque ele é uma pessoa trabalhadora, que se esforça muito, 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 tipo, se esforça demais, extremamente, para conseguir as coisas que a gente quer. E ele sempre consegue, graças a Deus, porque Deus é muito bom. E eu quero falar que eu amo muito ele porque ele é incrível. E aí, gente, meu nome é Lázaro, sou filha do meu pai. E eu vim dizer que eu amo muito ele, porque ele me dá muito carinho, trabalha muito para comprar as coisas que eu quero e me protege muito. Tamo junto, pai, tamo junto. Oi, sou a mãe de Léo Natural, me chamo Maria de Lourdes. Eu, como mãe, me sinto muito orgulhosa de ter ele como filho. Ele é um bom esposo, bom pai, bom tudo. Para mim, ele é bom tudo. Aí eu me sinto muito orgulhosa. Mágicas. Rapaz, Ó, ter uma organizadora de programa igual a Rosana não é pra qualquer um, não. muito bem, conseguiram aí. E falar dessas figuras aí é muito emocionante para mim, né? Lázaro e Laiane, minha mãe. Minha mãe é a paciente que mais me dá trabalho, por incrível que pareça, me dá muito trabalho. Mas a gente faz com o maior amor, maior carinho. E o Lázaro falou um negócio muito interessante ali, a questão de proteção, né? Você tem que proteger seus filhos. E ele falou, meu pai me protege. É muito, muito interessante. E Laiane é aquela pessoa alegre, para cima, né? Sempre está ali me incentivando. Eu saio, ela me abraça, me beija, bom trabalho. Quando eu chego, é a mesma coisa. Então, para mim, Gente, eu vou chorar. Todo mundo chora, assim. Não se preocupe. Não chorar não foge do padrão. E minha mãe, tem o que falar, né? Minha mãe é um amor de pessoa, mora em Igreja Nova, no interior lá, onde eu nasci, passei boa parte da minha vida. E é isso, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, agradecendo aí, né? Hoje, show de bola aí. Muita informação.
que a gente desconhecia, né, Selma? Não, fiquei. Eu já sou apaixonada por esses temas, né? É mudar muita rotina e Não, provavelmente e já eu vamos aprendi tornar... bastante, viu, Léo? Gratidão, Eu assim. que agradeço pelo convite de vocês. Estou disponível, sim, quando vocês me passem a agenda e a gente vai ver com o maior prazer. A gente vai trazer mais casos aqui, né? Inclusive, eu vou até tentar trazer um caso clínico de um paciente. Ele possa até trazer ele aqui comigo para dar o testemunho dele, do Léo. quanto a gente conseguiu mudar a vida dele. Olha, para quem quer hoje, eu gostei muito, eu quero me consultar com o Léo agora, pelo amor de Deus, eu quero, o que que faz? Tem Pronto. você tem o seu consultório lá em Penedo, Penedo. e atende em outros lugares, vindo Faz o até, não é, seguinte, como é que chama? deixa, Home office? Não, home deixa office da pessoa. telefone, deixa Instagram, Como é que porque assim, consegue entrar em contato? a gente teve hoje um programa enriquecedor. Eu acredito que muita gente que ouve a terapia, até a hipnose, depois eu vou conversar com a Rosana uma vez se aceita, viu, Rosana? Eu acho, é porque eu sou fanática por esses temas, mas eu Uhum. acho que vale a pena a gente aprofundar mais ter um programa falando sobre a hipnose, sabe, Léo? Um programa sobre alimentação nutritiva Sim, medicina. Fantástico demais. Mas tem alguém que não quer esperar os nossos programas, quer conversar com você, sabe? Quer fazer uma sessão, quer entender melhor como é que funciona, deixa teu Instagram, deixa teu telefone. Pronto, muito bem. Vai entrar em contato pelo Instagram, @leonaturopata, ou pelo WhatsApp, 82996021016. Eu atendo presencialmente na cidade de Penedo, na cidade de Murici, de Major Isidoro e Coruripe. Coruripe também. Mas também a gente tem muito paciente online, né? Alguns pacientes de fora. Agora eu recebi um pessoal de Itabuna, na Bahia. O pessoal veio de lá por indicação. É longe, Itabuna. De Garanhuns, essa semana a gente atendeu também, que vieram fazer a primeira consulta presencialmente, mas por conta da distância, perguntou se poderia ser online, a gente faz. Então, o bom seria presencial, mas se não tiver disponibilidade, a gente faz online com maior carinho, maior atenção. E é isso. Show de Muito bola. obrigada. Agradecer a vocês demais pelo convite, né? E estou disponível para vir aqui novamente, para a gente abordar outros temas aí. Espero que o pessoal fazer. goste, né? Tem vários temas aí na semana pra Ai, gente... E que o A minha pessoal, cabeça tá fervendo aqui, ó. Eu já tô olhando ali pra Rosana. e que o pessoal compartilhe, né? Compartilhe o vídeo aqui, a live, desse bate-papo, para que mais pessoas possam Sim. tomar conhecimento que existe uma alternativa, que não é o fim, não é o fundo do poço, né? Que a gente consegue ter um resultado diferente fazendo algo diferente. Se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Se a gente muda algo, tudo muda. E uma frase que um amigo meu sempre fala, né? Ian também conhece, é que criança faz o que quer, mas adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? Em tudo. Se você quer mudar, quer se tratar, você não pode ficar ali se auto-sabotando. Tem que tomar atitude e ir para cima. Vou para amanhã para a academia, coloco um despertador e você é vencido por um alarme que você mesmo colocou, você perder para você mesmo vai ganhar para quem? Né? Então, Show de bola. Coloca um alarme no telefone para 5 horas da manhã e você está desligando ali, colocando a soneca, você está perdendo para você mesmo, não vai ganhar para ninguém não. Ficou aí. Você quer começar no projetinho aí, ó, já pega Fica a dica, viu? Já pega a dica. Então é isso, agradecendo novamente aí ao Léo mais uma vez. Pessoal aí que vem se inscrevendo no canal, né, Selma? Por hoje. Quinta-feira a gente tá de volta novamente. Então é isso, agradecendo aí, Rian, todo mundo. Vamos embora.